boa tarde a todos. Vamos aqui no nosso finalzinho de tarde fazer a conclusão. O pessoal que ficou até agora, parabéns, nesse domingo tão cansativo, né? Hoje eu estava fazendo aqui para vocês a aula e me lembrei que eu estou colocando em todas as aulas uma frase que eu acho que tem a ver com esse momento que vocês passam, né? Eu acho que essa eu escolhi meio que sem querer, mas eu acho que tem tudo a ver com quem está aqui hoje. Veja só, não o assunto eu já vou falar, né? Essa frase é de Nicholas Sparks. Ele diz o seguinte: nada que vale a pena é fácil. Quer dizer, está aqui agora, nesse exato momento, morrendo de calor, sentindo dor aí em todos os pontos do corpo, onde o professor acabou aí de tentar fazer vocês melhorarem, certo? É para estar valendo a pena e por isso não é fácil. Vocês vão conquistar ao final disso tudo algo para vocês, vai melhorar a vida de vocês. Afinal, sem esforço não existe resultado. Então daí eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão sentindo aqui hoje. Lembrem disso. Quando vocês tiverem conquistado, lembrem que não foi fácil, mas é por isso que valeu a pena. Ok? A gente vai falar hoje sobre um assunto que vai ser, digamos assim, misturado. A gente vai falar sobre a ideia de urbanização e vamos falar sobre problemas urbanos. Quando você fala sobre problemas urbanos, né, só isso aí já dava uma aula. Então eu quero quase que previamente me desculpar se eu não conseguir falar de todos. Eu separei alguns que são mais recorrentes. Puxando a brasa para a nossa sardinha, eu tentei separar alguns que atingem mais a nossa cidade. Claro que não dá para falar de todos os tipos, porque nós temos os problemas sociais, temos os problemas que são mais conectados ao ambiental. E o Enem, ele mexe com os dois lados, mas eu digo o seguinte: quando a gente fala dos problemas urbanos ligados ao ambiental, você está mexendo com duas coisas ao mesmo tempo. Tanto com a parte de meio ambiente, que eles sempre gostam bastante, quanto com a parte de cidades em si, urbanização em si. Então eu particularmente estou tentando jogar aí. Só no finalzinho da aula, e eu quero fazer o máximo para ver, nem que seja essa parte, eu coloquei nela e vocês vão poder pegar depois. Normando comenta como é que vocês vão poder pegar essa aula, PDFzinho, você pode aí ou baixar para o computador, ou mesmo aí quem puder colocar no smartphone, onde você puder salvá-lo de forma para você dar uma lida com calma em casa, você faça isso, porque ao finalzinho eu coloquei um problema que tem sido constantemente citado nas provas. Chamamos de gentrificação. É uma coisa nova, nova entre aspas, nova dentro do contexto do vestibular, certo? Mas já está sendo falado, já foi falado nas provas da UES, certo? Então é uma coisa que vale a pena saber. Bem, mas vamos lá para a gente não perder muito tempo. Ok, aqui aos duplamente corajosos que vão doar sangue, não contem comigo essa parte aí, eu particularmente detesto agulhas, mas vai funcionar até às 17, ok? Se você puder ir lá doar o sangue e voltar para a aula ainda, você vai ganhar um biscoito, Normando? Alguma coisa assim? Né? Certo? Normando disse que vai dar um lanche, vai pagar uma média no finalzinho. Mas vamos lá. Não, negócio de exame de sangue não é comigo, não. Vamos então começar o assunto em si. Vamos começar pela urbanização, tá? A gente vive numa grande cidade. Fortaleza é hoje considerada uma das metrópoles nacionais do país. Até que lado isso é bom, até que lado isso é ruim, eu acho que todos nós sentimos no couro, né? Vamos dizer assim. Desde o momento em que você pega um engarrafamento que parece não ter fim, certo? As poluições gigantescas que aparecem na cidade, problemas de violência, tudo isso são constantes em grandes metrópoles. E nós vivemos numa grande metrópole. Fortaleza já tem mais de 2,5 milhões de habitantes e caminha para os seus 3, olha só. Certo? Você vai chegar em cidade da Europa, que a cidade velha não tem nem 10 mil pessoas, certo? Então a gente vai notar o quão Fortaleza é grande quando a gente começa a fazer essa comparação. Realmente é uma coisa fora de série. Mas o que é urbanização? Esse nome urbano a gente sempre liga com cidade.
Mas as pessoas às vezes pensam que urbanização é quando você tem construção de prédios como esse, prédios habitacionais, shoppings, certo? Bom, aí vai uma ideia para quem tinha essa certeza. Isso não é correto. Urbanizar ou urbanização não é construção de prédio. Urbanização tem a ver com gente, com pessoas. Urbanização é o quê? É um fenômeno pelo qual você tem o aumento da população na cidade, diretamente ligado à diminuição da população do campo. Em outras palavras, é aquele fenômeno que você já viu antes, chamado de êxodo rural. O êxodo rural vai, vamos dizer assim, originar a urbanização. As pessoas antigamente moravam mais no campo. Por quê? Existe uma frase, eu não me lembro bem, é um presidente norte-americano, e ele diz o seguinte, que se as cidades sucumbirem, mas os campos permanecerem, as pessoas sobreviveriam. O contrário seria fatídico para todos nós. Por que ele cita isso? Porque o campo é sustentável. A gente consegue viver no campo do que o campo nos dá. A cidade não é sustentável. Esse é um dos maiores desafios desse século XXI. Tornar as cidades mais sustentáveis. Isso aqui é uma bomba relógio, certo? Em outras palavras, mais e mais gente, mais e mais consumo, mais e mais lixo. E onde é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer para colocar tudo isso? São algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Mas, voltando ao tema, o que é urbanização? Vamos pensar assim. Há anos atrás, 80% da população do mundo morava no campo. 20% nas cidades. Não vamos nos prender a datas, mas essa era a realidade. 80% morava no campo e 20% nas cidades. Aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se mudar do campo e vieram para a cidade. O que fez isso? Tem que ter tido alguma coisa. E teve. A indústria foi o primeiro deles. A indústria, ela começa a oferecer empregos nas cidades. Coisas que não tinham. O que adiantava tu vir para a cidade se não tinha emprego? No campo você se virava. Mas na cidade, se não tiver emprego, você não se vira. A realidade é simples. Hoje nós temos empregos em diversos níveis, né? O setor terceirizado, a questão da prestação de serviço. Mas antigamente o emprego era a indústria. Ou então era um pouco do comércio. Só que não tinha suficiente para todo mundo. Mas quando a indústria chegou, todo mundo começou a pensar, pô, vamos para a cidade. O salário na indústria é maior. E aí começou a se vir. Então isso é chamado de êxodo rural. E isso gera urbanização. Agora, quando é que a urbanização existe de verdade? Quando a população da cidade supera a população do campo. Vamos ver uns exemplos. Vamos ver se dá para enxergar os exemplos, né? Esse mapa que você está vendo aqui, ele está mostrando a evolução da urbanização nos últimos 150 anos, e daí para frente. 2050, acredita-se que 70% da população do mundo vai morar nas cidades. Hoje é mais ou menos quanto? 54% do mundo, tá? Ah, porque eu tinha ouvido uma coisa diferente para o Brasil. Que bom, então você está bem acompanhando a ideia. Porque no Brasil, hoje a população urbana já supera 84%. Então, no Brasil hoje, aqui você vai ver, quando você der uma olhada depois com calma nessa aula, você vai ver que está mostrando por estados. É uma coisa até interessante você ter uma consciência de como é que está o nosso e tudo mais. Mas não vamos perder tanto tempo. O fato é que hoje o Brasil, o IBGE já cita mais de 85% das pessoas morando nas cidades, tá? Professor, então continua tendo o êxodo rural? Não. Você já deve ter ouvido essa palavra êxodo em algum outro lugar. Êxodo. Êxodo é uma parte que você encontra no Velho Testamento. O êxodo conta a história no Velho Testamento da saída do povo judeu do Egito. Então, o que é um êxodo? É uma saída. O pessoal está indo embora, está pegando o beco, certo? Em outras palavras, quando você tem um êxodo rural, as pessoas estão saindo de algum lugar. Do campo, no caso, e estão indo para a cidade. Aí vem a grande pergunta, e isso é muito importante. Professor, ainda está havendo êxodo hoje? Olha para a nossa relação ali no Brasil. Já tem 84% da população morando nas cidades. Vamos dizer 85%. Então está sobrando 15% morando no campo. Dá para dizer que quando
algumas pessoas vêm do campo para a cidade hoje, continua sendo êxodo, não é mais chamado de êxodo. Porque êxodo é quando elas vêm em grande quantidade, certo? Então como é que a gente chama? Porque eu tenho um primo que morava no campo e veio morar na cidade agora. Nós chamamos de migração rural urbana. Rural do campo, urbana para a cidade, certo? Porque isso é uma coisa importante, você pegar uma prova e de repente ele fala sobre essa situação de que tem pouca gente no campo hoje, e mais algumas pessoas ainda vêm. E aí o cara vai chamar de que isso? Êxodo? Não, êxodo não. Êxodo é se vier muita gente. Naquela época ali veio muita gente, ó. Ok? Então isso é uma coisa importante saber. Quando vem muita gente é êxodo. Bom, mas essa história, professor, de crescer o número de prédios, número de shoppings, isso não tem nada a ver com a urbanização? Bom, tem a ver, tem. Só não é urbanização. Nós chamamos de crescimento urbano. Crescimento urbano é o crescimento da parte física da cidade. É quando aparecem os prédios. Então, o cara resolve construir um viaduto. Para que construir um viaduto? É porque tem gente demais na cidade andando. O viaduto se torna necessário para melhorar o trânsito, certo? Olha só, Santa Catarina, lá em Santa Catarina, na parte de Santa Catarina e Florianópolis, mas especialmente Santa Catarina, eles têm um problema gigantesco. A gente pensa que problema é só no Nordeste, com diversas coisas, entre elas trânsito, mas não. Lá em Santa Catarina, cara, você não anda direito. E lá eles moram na vizinha, a parte vizinha à praia, quando a maré sobe, ela invade uma parte lá, que eles têm uma área grande de rodovia. Então, tipo assim, eles nunca cogitaram a possibilidade de fazer túneis lá, certo? Eu tenho um tio que mora lá, é daqui, mora lá. Aí ele veio anos depois aqui fazer uma visita e viu os nossos túneis, né? Aí ele foi contar lá, o pessoal não acreditou que se tinha feito túneis aqui, porque a cidade de Fortaleza é uma cidade relativamente plana, certo? Mas foi possível fazer os túneis. A água escorre, da maioria das vezes adequadamente, aí o que é que você vai ter? Você vai ter uma liberação do trânsito. Isso é crescimento urbano. Fazer aqueles túneis é crescimento urbano. Construir os shoppings em áreas diferentes da cidade é crescimento urbano. Construir mais rodovias, mais estradas, tudo é crescimento urbano. Aí qual é a grande relação? Se você tem muita gente na cidade, você precisa dar a essas pessoas esses benefícios, entende? As pessoas precisam se deslocar. Senão isso aqui vira uma loucura. Já está uma loucura, mas ia ficar pior. Certo? Pense sempre assim, tem que se ter crescimento urbano para atender às necessidades das pessoas. Tu já imaginou se em Fortaleza só tivesse o Iguatemi? Nós somos 2,5 milhões por baixo. Bota só desses 2,5 milhões, a metade do povo querendo ir ao shopping no sábado. Todo mundo se taca para o Iguatemi. Tu já imaginou loucura? É para isso que tem que ter mais shoppings. De tamanhos diversos, não importa, eles têm que estar em várias áreas. Porque se as pessoas se deslocarem de um lugar da cidade, ou de vários lugares da cidade, para ir para o Iguatemi, Fortaleza vai travar no sábado. É por isso que a gente tem o crescimento urbano. Então ele é relacionado, né, à expansão física da cidade. Bom, infelizmente eu iria mostrar uma coisa que é muito interessante, mas tudo bem, está até meio escuro aqui hoje, né? Não dá para ver legal não, mas esse mapa, você pode ter uma curiosidade de ver depois. Esse mapa, ele mostraria o quê? O mundo de noite. Uma vez um aluno me perguntou, professor, como é que tiraram essa foto? Eu disse, bom, isso não é uma foto do jeito que você pode imaginar, o planeta todo plano, pousando para tirar uma foto. Não. O pessoal da NASA deixa os satélites tirando foto do planeta o dia todinho. Aí ele tira várias fotos, de vários ângulos, depois eles montam esse negócio aí. Mas é legal porque você vê as fotos de noite, você vê os lugares que tem mais luz. E o que isso tem a ver? Se você olhar para os lugares que tem mais luz, você também vai entender quais são os lugares que tem mais urbanização. Porque são os lugares que tem mais pessoas morando nas cidades, que é onde tem mais luz. Tem uns lugares que são verdadeiros buracos negros. Por quê? Tipo, desertos. Seria legal, mas eu acho que para eles é meio problematizado aí. Mas o fato é que vale a pena pensar nisso. Luz é diretamente proporcional à população e desenvolvimento, certo? Porque às vezes você tem gente, mas o pessoal vive numa área pobre. Aí não tem luz. São conectadas. Mas vamos lá. A realidade é que tem muita coisa para se ver, né? Quando a gente fala, então, de urbanização, claro, uma das primeiras coisas a gente citar são as cidades. O que é uma cidade? Bom,
De maneira bem básica, simples, uma cidade é o que é Fortaleza, um aglomerado de pessoas. Somos nós que fazemos a cidade. Uma cidade sem gente é uma cidade fantasma, como o pessoal gosta de chamar, certo? Então, primeiro de tudo, uma cidade tem que ter gente, aglomerado de pessoas. É por isso que é muito comum que as pessoas coloquem a ideia de que para você ter uma cidade, quantas pessoas precisam ter? Isso muda pelo mundo afora, tá? A ONU, que coloca a ideia de forma mais mundial, ela diz que precisam ter 20 mil pessoas para você dizer que aquele lugar é uma cidade. Mas a ONU não é obedecida nesse padrão por todo mundo. Se você chegar na Dinamarca, que é um paizinho humildinho, a Dinamarca tem mais ou menos o tamanho do Ceará, certo? Então, quer dizer, para eles, se tiver 250 pessoas, já é uma cidade. Aí você vai para a Islândia, 300, certo? Você vai para a França, 2.000, a Espanha, 10.000 e a ONU considera 20 mil. Né? Então você nota uma coisa, muda muito. Mas, professor, eu queria saber aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil, deixa eu até pular logo para mostrar. Aqui no Brasil nós não temos nenhum número desse para te dar, certo? No Brasil, cidade está diretamente ligado ao quesito político-administrativo. Em outras palavras, para existir uma cidade, ela tem que ter sede de prefeitura, ela tem que estar ligada à ideia da prefeitura. A prefeitura é o órgão que simboliza a ideia da cidade. Então você tem que ter uma prefeitura para ser considerado município. Município e cidade é a mesma ideia, certo? Então aqui para nós cidades, ela tem um critério político-administrativo. Mas se a gente tivesse que dar uma definição de cidade mais ampla, eu acho que essa definição é bem legal. Você vai se encontrar em todos os momentos da citação dessa definição. Número 1, o que é uma cidade? É uma aglomeração de pessoas. Tá? A gente sabe muito bem disso no nosso dia a dia em Fortaleza. Outra coisa, essas pessoas que vivem na cidade, elas estão ligadas entre si por atividades, por exemplo, residenciais. A gente mora na cidade. Se você não mora nessa, você mora em outra, mas é uma cidade. Lembre, tem prefeitura lá, então é uma cidade. Professor, mas é porque eu moro numa área que é um distrito. Ah, bom, aí um distrito é uma parte da cidade, certo? Então você está num distrito, é uma parte da cidade. A cidade vai ser a que está ligada ao distrito e comanda o distrito, certo? Tem que ter atividades comerciais. Se existe uma coisa que a gente acredita que criou as cidades, essa coisa foi o comércio. O comércio possivelmente foi o criador das cidades, porque as pessoas se juntavam antigamente para fazer troca. E com o tempo, possivelmente ali as cidades surgiram. Tá? Existe também hoje relações industriais e relações políticas, que foi o que eu acabei de falar. Né? Então, se você pensar em toda essa mistura, política, comércio, indústria, residência, tudo isso gera a aglomeração de pessoas que nós chamamos hoje de cidades. Certo? Bom, as cidades, elas podem ser de dois tipos no que diz respeito à sua criação. Essa é uma parte muito interessante, inclusive. Ela pode ser espontânea e ela pode ser planejada. O que é uma cidade espontânea? Acho que pelo nome a gente já entende. O que é uma coisa espontânea? Surge de repente. Ela não foi planejada, aconteceu. Pois bem, uma cidade espontânea é aquela cidade que surgiu naturalmente sem ninguém planejar. Tipo, os caras não chegaram aqui e disseram, ei, mas vamos fazer Fortaleza. Bota aí no papel, vamos como é Fortaleza vai ser, assim, assim, assado. Não, Fortaleza é uma cidade espontânea. Se você for olhar, São Paulo é uma cidade espontânea. Para quem não sabe, São Paulo nasceu, olha esse nome, São Paulo. Por que não botaram um nome de santo para nós também? Tem que ter alguma relação. Se você for olhar São Paulo, São Bernardo, São Caetano, tem um monte de nome de santo no meio daquela região ali. Por quê? Era tudo mosteiro jesuíta. Os jesuítas estavam lá fazendo o quê? Catequizando os índios. Aí ele fazia um mosteiro. Aí a galera começava a se chegar perto do mosteiro, né? O ser humano sempre quis ficar próximo uns dos outros. Além de que, um mosteiro era um lugar que você podia mandar seu filho se educar. Você tinha os padres que faziam o quê? Eles eram especialistas também na parte de cura, muitos. E outra coisa, sabe qual era a melhor coisa de morar perto do mosteiro no período do Brasil ainda colonial? É que os índios que ficavam perto do mosteiro eram mansos. O padre já tinha amansado aqueles índios, então você não tinha medo de ficar perto deles.
Viver no Brasil ainda, no meio da colônia, onde os índios eram bravios, para os que chegavam aqui era sempre um risco. Então a galera começava a se juntar ao redor do mosteiro. E aí surgiam as cidades. E Fortaleza? Fortaleza surgiu de outro jeito, certo? Fortaleza, que também não dá para a gente ver legal, porque isso é uma foto aérea, mas Fortaleza surgiu de um forte, daí vem o nome da nossa cidade, né? Seria a Fortaleza ou Forte de Schonenburg, que era um forte aqui, que você ainda vai poder encontrar, né? Partes dele para se ver, e a cidade surgiu toda ao redor. Mais uma vez, olha para uma foto como essa, você vai ver hoje. Ah, não, eu botei mais à frente, depois eu exibo. Mas você vê, eu tenho aqui uma imagenzinha que seria uma cópia do mapa que se fez de Fortaleza, da vila, quando ela estava começando a surgir. A galera era toda ao redor do forte. Por quê? Mesma história, proteção. Teoricamente, quem vive perto do forte está mais protegido. Então se escolhia sempre esses lugares. E a cidade ia surgindo, certo? O ser humano imita uns os outros. Eu estou ali, construo minha casa perto do forte. Aí ele chega e diz também, opa, perto do forte é legal, então vamos para lá. E daqui a pouco está um monte de casas. É uma cidade espontânea. Agora, se você não souber da história da cidade, como é que você sabe que a cidade é espontânea? Tem uma regrinha. Uma regrinha que quase sempre dá certo para você olhar e identificar se aquela cidade é espontânea. Desorganização estrutural. Que, de forma simples, a gente podia dizer o quê? Cidade espontânea é bagunçada. Ela tem uma bagunça que só os seus cidadãos entendem. Ruas tortas, locais onde você não entende como é que alguém fez uma rua colar que começou 2 vezes mais larga do que os meus braços abertos e termina numa estreitura que mal cabe uma pessoa. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, a gente tinha como trabalho fazer medições dos quarteirões para transformar em mapa. E o professor mandava a gente ali pela Parangaba. Eu nunca esqueço de uma rua que eu entrei, que era literalmente isso. A gente podia botar os braços abertos assim, 2 vezes, era a entrada da rua. E quando você terminava, era um bequinho que você não fazia isso aqui. O que aconteceu com essa rua? Ela diminuiu, ela encolheu? Não. A galera começava a construir a casa para dentro da rua. Certo? E ia botando, botava um pouquinho, botava mais um pouquinho, e nessa brincadeira o quarteirão, que era para ser um retângulo, virava, sei lá o quê, o professor de matemática diria aí, né, um outro tipo de forma geométrica, que aí vocês lembram mais do que eu. Mas o fato é que isso é cidade espontânea, a gente tem isso. Agora, sabe outra coisa que cidade espontânea tem? Tudo que a gente precisa. É por isso que eu disse que é uma bagunça que nós entendemos. Como assim tudo que a gente precisa? No teu bairro, geralmente, vai terminar surgindo tudo. Se o seu bairro for mais jovem, dê um tempinho a ele. Com o tempo, você vai ter mercantil, farmácia, certo? Essas necessidades mais básicas vão ter em todas. Você logo, logo vai ver pessoas vendo oportunidades econômicas nisso. E cidade planejada não é assim não, professor? Adiantando o assunto. Brasília, quando começou, não era assim não. Brasília era assim. Na asa sul, ficavam supermercados, farmácias, etc, etc. E na asa norte ficava a galera morando. Quer dizer que se tu queria ir para o supermercado, tu tinha que sair de um ponto para o outro da cidade, certo? Eles achavam que era muito bonito, muito organizado, mas não é prático. A gente sabe que na prática nós queremos as coisas perto. Então isso me leva a dizer uma última coisa sobre essa cidade para já falar da outra. Às vezes um aluno chega para mim e diz, professor, tem umas partes de Fortaleza que se o senhor olhar o mapa, principalmente a parte do centro, ela foi toda organizada por um planejamento que veio da França, todo em forma de tabuleiro de xadrez. Aí que é a questão. As cidades que são espontâneas, chega um momento em que alguém diz, cara, essa cidade é uma bagunça, hein? Isso aqui é uma exclamação. Vamos organizar? Vamos. Manda fazer um projeto? Manda. Aí eles organizam, planejam. Então, toda cidade espontânea, em algum período ela recebe um planejamento, mas depois bagunça tudo de novo, pela necessidade das pessoas, certo? Tem cidades que são planejadas desde o começo. Exemplo, nós temos, claro, Brasília, né? Deixa eu pular essa daqui para a gente ver. Brasília é uma cidade planejada que tem como objetivo ser, olha, essa massa de luz que você está quase vendo aí, é Brasília. Para quem não sabe, eu falei a história das asas aqui, Brasília foi feito no formato de um avião, né? Cadê o avião? Ninguém acha este avião hoje em dia em Brasília com tanta facilidade, não. Meu filho, esse negócio aqui está problemático. Então, veja só, está aí o avião.
Isso é o projeto de Brasília. Isso aí está no meio daquele monte de luz que você viu. Só que o que aconteceu? Era tudo bonitinho, organizadinho. Só que com o tempo Brasília cresceu. E aí, não dava para crescer aí não. Tinha que crescer por lado. São as chamadas cidades satélites de Brasília. Então, hoje, e com certeza vão crescer das piores formas possíveis. Por quê? Porque, de certa maneira, o governo ignorou, o governo federal lá na época, ignorou que as pessoas estavam lá. Muita gente que está aí são nossos conterrâneos. São pessoas que saíram aqui do Nordeste para trabalhar, períodos de seca muito ruim, a situação muito ruim, foram trabalhar, os chamados candangos. A galera chegou, trabalhou, montou Brasília. Aí vieram os patrões e disseram, beleza, vocês fizeram Brasília, agora podem ir embora para a terra de vocês, né? O pessoal disse, não, cara, sabendo uma coisa? Vou voltar mais não. Lá estava na maior seca que eu encontrei trabalho e tal, eu vou morar por aqui. Não tem espaço para vocês em Brasília, não. E precisa ser em Brasília, esse monte de cerrado aí tá podre, a gente vai construir aí aqui ao redor. E foram construindo, só que desorganizadamente, e o pior de tudo, ainda sofrendo um pouco de deixado de lado, né? Foram deixados de lado pelo governo federal. Aí hoje a bagunça está grande. Organizar isso aí não é brincadeira, certo? Isso é a ideia de uma cidade que era planejada originalmente e depois sofreu um crescimento espontâneo, certo? Então o que a gente percebe é que toda cidade, ela é viva. Ela não para, ela está se movendo e se reconstruindo o tempo todo. É por isso que uma das grandes metas desse milênio é você ter soluções para as cidades se tornarem mais sustentáveis. Existem concursos no mundo todo buscando essas soluções, desde moradias menores, mas ao mesmo tempo boas para as pessoas, a questão do lixo, de como lidar com tanto lixo que nós produzimos. Tudo isso são necessidades para morar nessas cidades aí, certo? É a diferença, então, dos dois tipos, tá? Sim. A ideia é que você vai ter, dentro das cidades, essa relação. Ou espontânea, ou no caso, planejada. Bom, eu vou falar um pouquinho bem rápido da urbanização do Brasil, porque, querendo ou não, o Enem foca muito Brasil. Ele vai mostrar algumas coisas fora, claro, mas Brasil realmente é o principal. Aqui, eu pulei muito, pronto. Quando é que começa a urbanização do Brasil? De certa forma, quando começa de todo mundo, quando a indústria chega. Só que o Brasil, a indústria chega aqui meio que a conta-gota, né? Primeiro de tudo, a indústria chega aqui atrasada. Nós vamos ter uma industrialização mais marcante depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode dizer que a década de 50 para cá, a indústria se instala e a urbanização também, certo? Nesse período de urbanização brasileira, de 50 para frente, nós ainda não moramos, a maior parte dos brasileiros nas cidades, mas estamos começando, tá? Eu vou mostrar já já mais ou menos as épocas que isso aconteceu. Aqui nós vamos ter na década de 50 alguns motivos que são os considerados principais, que vão levar muitos brasileiros a saírem do campo para vir para a cidade. Primeiro, a industrialização. Segundo, as relações do trabalho no campo. Okay? Como assim relação de trabalho no campo? Por volta de 64, vai sair agora um novo estatuto de lei para direitos do trabalhador do campo. O trabalhador do campo não tinha direito nenhum, até então. E aí esse estatuto deu a ele direitos muito parecidos com o trabalhador da cidade. O que aconteceu? O cara que tinha trabalhador na sua fazenda botou tudo para fora, porque ele não queria pagar os direitos da forma como estava colocada lá. Aí o que aconteceu com essa pessoa que agora não tem emprego? Migrou para a cidade. Foi buscar alguma coisa na cidade. Então nós começamos a ter mais e mais gente vindo para a cidade. A gente pode enumerar algumas razões assim mais específicas que vão nos colocar aqui como, digamos, responsáveis por essa urbanização. Mecanização do campo. Muita gente também perdeu o emprego, não foi só porque o patrão era aquele cara que queria explorar ele ao máximo, não. Mas o patrão viu um belo dia lá nos Estados Unidos, quando ele fez uma viagem, uma máquina que fazia a colheita mais rápida do que o 10, 20, 30 empregados. Comprou e perdeu, né? Se as pessoas podem ser consideradas ruins ou não, a realidade é que isso nós não temos como voltar dessa parte. Ou seja, as máquinas tomam o nosso trabalho. Ah, então não tem jeito? Claro que tem jeito. Você tem uma coisa que a máquina não tem, que é a nossa criatividade. E hoje, no mundo ligado à internet, isso é fantástico, porque você vai conseguir fazer muita coisa que você consegue, mas a máquina não.
Para isso você precisa ser criativo, para isso você precisa ter realmente esse desenvolvimento mental. A máquina só repete, certo? Concentração fundiária. Aqui é um problema grave no Brasil, que é muito antigo. Nós temos as terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. Venhamos e convenhamos, as pessoas terminavam não tendo terra para ficar. Aí vinham embora para a cidade. Baixa produção nos minifúndios. Durante muito tempo a nossa agricultura foi uma agricultura bem atrasada. Então, quer dizer, o cara tinha até a terrinha dele, mas ele não conseguia produzir o suficiente. Por quê? Ele não tinha técnica. Ele ainda usava queimada, ele fazia um monte de, digamos, antigas técnicas que prejudicavam o solo, e ele não conseguia, mesmo tendo terra, ele não conseguia se sustentar. Às vezes ele vendia tudo e vinha embora. E ainda o crescimento e desenvolvimento, tanto social, tecnológico, da cidade. Cara, a cidade atrai. A realidade seja dita é essa. A cidade atrai as pessoas, certo? Para quem é daqui, você está todo dia vendo essas coisas e você nem se toca mais tanto para elas. Mas para uma pessoa que não convive com esse tipo de coisa, sempre foi bastante chamativa a cidade, certo? Hoje diminuiu um pouco, porque a conexão da internet nos deixa com condição de ver essas coisas todo dia. Mas no passado, quando você não tinha isso, certo? A pessoa vinha para a cidade, ela ficava maravilhada. Então isso sempre atraiu também. Se você juntar tudo isso aí, você entende por que as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. E aí no Brasil nós passamos a ter uma urbanização. Isso aí foi, esse gráfico é dado pelo IBGE no censo de 2010. Ele já deverá estar mais atualizado. Mas diz aquele número que eu te mostrei. Em amarelo é o pessoal urbano e em verde o pessoal rural. Agora, o que eu ia mostrar para você eram as datas, né? Olha só, 1950 para cá. Em 1950, a população brasileira, que era já considerada urbana, ainda era 36%. É o começo da urbanização. 70, a gente supera a metade pela primeira vez. Então, os anos 70 são os anos da urbanização brasileira. 70 para cá, a coisa vai virar para nunca mais voltar a ser como era. Certo? De 70 para cá, nós vamos ser um país já urbano. Agora, em 2010, nós chegamos em 84%. E, claro, depois disso aí, a ideia é crescer mais ainda. Isso gera também uma dúvida para muita gente. Professor, todo mundo vai morar na cidade, então? Não. Não. Possivelmente, não. Os países que sofrem industrialização e depois urbanização antes da gente, já estão passando por um período de, vamos dizer, eles estão entrando em equilíbrio. Até onde isso já chegou? Bom, eu posso dizer a você que em alguns países, e são exceções, a coisa chegou nos 100%. 100% de quê? De gente morando na cidade? É. Mas o país é Singapura, que não dá para levar em consideração, porque é uma ilhazinha do tamanho de uma cidade. Então, agora vamos pensar em países pelo menos um pouco maiores, tipo uma Bélgica para frente. Já chegou a se ter 98% das pessoas morando nas cidades. Mas para você conseguir isso, o teu campo precisa ser muito, mas muito desenvolvido. Nós ainda estamos caminhando nesse setor. Ou seja, tem que ter as máquinas fazendo o trabalho lá. Porque o campo no Brasil hoje é de uma importância tão grande quanto o período do café e cana-de-açúcar. Hoje nós passamos por uma coisa que eu diria que pode ser chamada até de regressão. Por quê? Porque nos últimos anos a agricultura cresceu mais do que a indústria. Isso não é exatamente bom. Certo? Afinal de contas, isso afeta diretamente as pessoas das cidades, certo? Aí você passa a ter o quê? A agricultura hoje é um dos nossos maiores carros-chefes de exportação. Se não fosse a agricultura, a nossa balança comercial já estava desfavorável. O Brasil estava numa crise pior ainda do que está hoje. Por ter uma agricultura muito forte, a gente exporta demais, e aí nós estamos nos aguentando, certo? Não bem, mas estamos nos aguentando bem melhor do que se não tivesse a agricultura. O fato é que as cidades, elas sofrem com esse abalo, né? E aí, falar delas, a gente tem que falar de alguns aglomerados. Eu vou dar algumas definições que vocês precisam certamente conhecer, porque elas, se não forem pedidas, elas aparecem em textos, né, em citações anteriores à questão. Como disse o professor que estava aqui antes de mim, o Enem, ele tenta de todo jeito abolir aquela ideia que nós, durante muitos anos, cultivamos. Que a imagem que estava na frente da questão era enfeite. Que o gráfico que está na frente da questão é enfeite.
que o texto grande que está na frente da questão também é enfeite, certo? Não é à toa que ela é uma prova tão cansativa, ela é uma prova tão realmente exaurida, deixa você lascado, cansado quando termina a prova do Enem, porque tu tem que ler aquilo, tu tem que olhar, tu tem que entender o que está por trás daquela imagem que ele quer te mostrar, certo? Então, às vezes, qual é o problema de um texto? É ler? Não, é que lá tem uma palavra que tu não sabe o que significa, aí pronto. Se você não sabe o que é a palavra, você se perde um bocado. Então, quando fala de cidades, tem algumas definições que são importantes. Olha duas aí. Essas são fundamentais, tá? Não dá para não saber essas duas aí, porque elas aparecem para falar de vários assuntos. Conurbação e polarização. Olha só, presta atenção. Conurbação. Eu não tenho o significado pleno de todas. Eu particularmente acho muito interessante a gente entender o que a gente fala. Mas algumas eu sei. Muitas das nossas palavras, elas são vindas de uma língua que não existe mais, que se chama de latim. Era a língua que os antigos romanos falavam. Aí simplesmente a gente transformou ela para o nosso atual português. Essa palavra conurbação vem do latim numa palavra chamada conurbium, que significa casamento. Só que não é casamento entre as pessoas, não. Conurbação seria a ideia do casamento ou da união entre as cidades. Para ser mais claro, é quando uma cidade cresce tanto que os seus prédios, as suas casas, as suas construções começam a invadir o território da cidade vizinha. Invadir é um jeito de falar, porque nós estamos todos no mesmo país. Então, se Fortaleza cresce e entra no Eusébio, nós não estamos tendo uma invasão de verdade, certo? Mas isso é conurbação. Eu sou um empresário de Fortaleza e construo vamos dizer, um clube na área do Eusébio. Ou eu construo um conjunto de casas na área do Eusébio. A priori, deveria ser construções do Eusébio, mas não é de um cara de Fortaleza. Isso é conurbação. Vai chegar um momento que uma cidade entra tanto no território da outra, que você não sabe mais distinguir direito onde é que começa a Fortaleza e onde termina o Eusébio e vice-versa, entendeu? Já tem muito lugar que está acontecendo no Brasil. Aqui nós estamos começando muito, né? Belém, elas estão aqui com cidades... Qual é o nome dela? Ananindeua. São Paulo e Osasco. São Paulo e Osasco, está engraçado. Você pergunta os cidadãos de lá, aí um cara diz assim, não, São Paulo termina ali e Osasco começa naquela placa. Aí quando você vai ver, a placa que diz Osasco está lá na frente. Ainda não é a placa que o cara diz. Nem eles entendem direito. Por que acontece isso? Isso é conurbação, certo? Agora, outra palavra, outra definição que é muito comum quando se fala de cidades é polarização. Polarizar é influenciar. Polarização é quando uma cidade influencia as outras cidades menores do que ela. Isso não quer dizer somente questão de tamanho não, tá? Mas uma cidade como Fortaleza é considerada uma metrópole nacional já. Significa que ela consegue influenciar todas as cidades que tiverem menor desenvolvimento do que ela. Em outras palavras, surge uma moda em Fortaleza, sei lá, qual vier a ser, seja uma música, seja uma forma de se vestir, essa influência geralmente vai para cidades menores. Então vamos imaginar até na questão de negócio, tá? Há vários anos atrás, tinha um Big Brother que uma mocinha tinha um negócio de uma flor de crochê que ela usava. Eu nunca esqueci isso porque eu vi acontecer. Ela usava uma florzinha de crochê e uma sobrinha minha tinha aqui em Fortaleza uma loja de bijuterias. E ela disse que quando saiu essa história do Big Brother, a moça apareceu, ela disse que passou a semana toda recebendo pessoas, não só daqui, como pessoas que eram donas de lojas em cidades do interior, vindo atrás de comprar a dita da florzinha em forma de fivela. Ela disse que ficou doida porque era só pensando, estou perdendo essa venda, estou perdendo essa venda, estou perdendo essa venda. E mandou comprar direto lá em São Paulo. Aí veio para cá, ou seja, a moda foi lançada no Big Brother, que está ligado a São Paulo e Rio de Janeiro. Atingiu o Brasil todo. Quem estava mais próximo de Fortaleza correu para cá para vir procurar. Isso é polarização. A polarização pode ser cultural, econômica, política, certo?
Uma cidade maior influencia uma cidade menor. É sempre assim, certo? A nossa conurbação, ela está em andamento, cada vez mais e mais. Isso já faz cidades que têm conurbação e que têm polarização, elas são normalmente chamadas de metrópoles, certo? O que é uma metrópole? Bom, tem muitas definições, mas a gente podia dizer de maneira simples que é uma cidade que exerce polarização nas cidades vizinhas, que são a rede urbana que ela faz parte. Isso é uma metrópole. É por isso que você precisa saber o que é polarização antes de saber o que é metrópole, certo? Então, São Paulo é uma metrópole? Metrópole, certo? Apenas são de níveis diferentes, São Paulo e Fortaleza, mas as duas são metrópoles. Algumas metrópoles, elas influenciam mais a região, outras influenciam já a nível nacional. O IBGE vive fazendo avaliações disso, certo? Então, às vezes eu chego e digo assim, olha só, pessoal, por exemplo, Belém. Belém é uma cidade que era considerada pelo IBGE, até a última organização dele, como uma metrópole regional. Significa que toda a região norte é influenciada por Belém. Agora, quando você se afasta da região norte, a influência de Belém diminui. Normalmente você vai ter influências já de outras cidades, certo? Quando você tem uma influência a nível nacional, é uma metrópole nacional. O IBGE colocou Fortaleza, Salvador e Recife, há uns anos atrás, como metrópoles nacionais, certo? Eram 3. Depois ele fez uma nova divisão que não foi muito bem aceita e a coisa está meio que enganchada hoje. Então eu particularmente gosto de citar essa porque quase sempre está aparecendo. E claro, nós temos 2 cidades aqui no Brasil, que são São Paulo e Rio de Janeiro, que são metrópoles internacionais, porque você vai ter a influência delas lá fora. Embora São Paulo seja mais considerada, certo? Você vai ver a influência. Eu já falo dessa influência quando eu falar das cidades globais. Agora, uma coisa que é muito comum nós aqui ouvirmos é essa história de metrópole e região metropolitana. O cara chega e diz, professor, peraí, o pessoal já viu um cara chamando Grande Fortaleza, por que esse nome? Grande Fortaleza. Ou então Grande Recife, Grande Rio de Janeiro, e aí vai, certo? É porque ele não está falando da cidade, ele está falando da região metropolitana, certo? Uma região metropolitana é uma organização em que uma metrópole principal polariza as cidades vizinhas, mas a coisa está ficando tão conectada que eles passam a ter que se relacionar para resolver problemas. Deixa eu dar um exemplo. Fortaleza, teoricamente, não tem nada a ver com a coleta de lixo do Eusébio. Eusébio tem prefeitura, ele tem que fazer a coleta de lixo. Só que os cidadãos de Fortaleza estão morando no Eusébio. E aí? Quem é responsável por quem? A priori, o cidadão de Fortaleza que mora no Eusébio, ele está morando numa área do Eusébio que antigamente era zona rural. Não era para ter energia pública naquela região, por exemplo. Mas o cara quer energia pública, quer energia posta aí no meio da rua. Aí fica aquela briga. De quem é a culpa? Ou de quem é a responsabilidade? É da prefeitura do Eusébio ou é da prefeitura de Fortaleza? Nessa confusão se criou as regiões metropolitanas. Qual é o objetivo? Os prefeitos vão se juntar e vão ver os problemas e deverão chegar a soluções em que cada um dê sua participação. É para isso que serve a região metropolitana. Então, claro, você vai sempre perceber que a metrópole é menor do que a região metropolitana. Olha aí o número. A área de Fortaleza é 313 quilômetros quadrados. Eu ainda botei a população antiga, 2,5 milhões. E a região metropolitana de Fortaleza, meu amigo, pegando só de cara logo Calcaia, pula para 5.785 quilômetros quadrados, de 300 para 5.000. E pessoas, pula para quase 4 milhões. Hoje já deve estar encostando nos 4 milhões, certo? Então, quer dizer, aqui você vê a construção dessa região metropolitana. Ela começou com 5 municípios. A última aquisição foi Cascavel e Pindoretama. Ficaram colocados. Então, até Cascavel, Pindoretama é região metropolitana de Fortaleza, certo? Então tem que estar relacionado. Aí vem uma coisa que eu não botei aqui porque ia ficar muito longo, mas eu acho que vale a pena você dar uma olhada quando chegar em casa, estiver mais próximo, principalmente se você, além da prova do Enem, estiver pensando também em fazer a prova da UES. O Ceará está hoje com 3 regiões metropolitanas. 3. Porque às vezes a pessoa só ouve falar da região metropolitana de Fortaleza, né?
Aí, aqui e acolá, uma pessoa ou outra já ouviu falar da região metropolitana do Cariri, também chamada de Crajubar. E qual é hoje a terceira região metropolitana? Saiu ano passado. É a região metropolitana de Sobral, certo? Então, hoje nós temos 3 regiões metropolitanas. Aí vem aquela dúvida, mas professor, não tem que ter uma metrópole? Tem. E como é que pode gerar uma região metropolitana se não tem metrópole? O IBGE está visualizando hoje que, às vezes, mais de uma cidade consegue fazer o papel de metrópole, como é o caso de Crato, Juazeiro e Barbalha, Crajubá. Elas juntas polarizam, influenciam aquela região. E Sobral, atingindo também nesse seu crescimento a polarização. Sobral, acho que está pegando 19 municípios, se não me falha a memória, certo? Até porque eles ficam mais afastados, né? Então você não pode ter uma região metropolitana de Fortaleza pegando todo mundo. Não vai dar, nunca vai dar. A prefeitura de Fortaleza não consegue se manter a todas as outras regiões. Isso aí é coisa do governo do estado, certo? Então, não esqueça disso. Dê uma olhadinha, está aqui a nossa região metropolitana, né? Você pode ver aí até onde ela se estende, mas essas 2 outras são questões a se saber. Já caíram. Tanto a região metropolitana de Fortaleza quanto a do Cariri já foram assuntos de prova, tá? Essa daí de Sobral é uma novidade, vale a pena saber. Bem, talvez você ouça, falando de cidades, esse outro termo, megalópole. Olha esse nome, megalópole, né? Se metrópole já é um negócio grande, a gente então vai ficar imaginando que megalópole é uma coisa maior ainda. E é. Então, professor, é uma cidade maior do que todas as outras cidades? Não. Eu deixei ali em negrito para você não misturar as coisas. Metrópole é uma cidade. Megalópole é uma região. É uma área que pode ter cidades de mais de um estado dentro dela. Elas estão o quê? Conurbadas. A história da conurbação voltando, né? Elas estão conurbadas. E, meu amigo, dentro dessa megalópole, você vai ter muitas pessoas trabalhando, viajando de um lado para o outro diariamente, comércio, indústria, certo? Eis aqui algumas megalópolis do mundo, só para você ter uma ideia. Essa aí é apelidada de Boss Wash. Ela vai de Boston, aqui em cima, até Washington lá embaixo. Já deu para perceber que é Estados Unidos, passando inclusive por Nova York. Aí dentro você tem uma quantidade enorme de pessoas, de indústrias. E no Brasil, a gente já tem uma megalópole? Temos uma megalópole em construção, o que já é muita coisa. É chamada de megalópole Rio-São Paulo, e você vai ver que ela tinha, pelo menos até 2010, já 232 municípios do Rio, São Paulo e Minas Gerais dentro dela. Olha, pessoal, só para você ter uma ideia, isso é uma coisa fora de série. Nesse miolo aí de Brasil, de 232 municípios, é 1%, não dá nem 1% não, dá 0,97, mas 1%, vamos arredondar. 1% do território brasileiro, aí, tu tem nada menos do que algo próximo de 23% da população do Brasil. Já imaginou a ideia? Quase 1/4 da população brasileira vive entranhada em 1% de território. Isso dá, sabe o quê? Dá uns 500 habitantes por quilômetro quadrado. Por aí. Que é várias vezes da nossa média. Tá vendo, né? A ideia. Quer dizer, é uma coisa fora de série. Mas por que, professor? Tanta gente nesse lugar? É fácil. É aqui que se concentra a maior parte das indústrias. Olha a história da indústria e urbanização ligada de novo. É aqui que você tem mais oportunidades. Muita gente, muitos dos nossos conterrâneos também migraram para aí. Por que você acha que o pessoal migrava para São Paulo? É porque lá todo mundo é muito morto carinhoso com os nordestinos? Não, a gente migra porque deve ter uma oportunidade melhor. Muita gente que teve parente que migrou, sabe que o cara migrou buscando uma coisa melhor. A situação não estava boa e ele viu que era o único jeito. Você não acha que o mexicano migra para os Estados Unidos, que os americanos são apaixonados pelos mexicanos, não. Ele sabe que ele vai sofrer preconceito, perseguição e tudo mais. Por que ele migra? Porque ele acha que é para aquele lugar que é mais rico, tem mais indústrias, ele também tem mais oportunidades, certo? É mais ou menos a mesma coisa. É por isso que se junta tanta gente. Você tem o maior parque industrial brasileiro aí, certo? Maior quantidade de universidades, de ofertas de emprego.
É claro que já está meio lotado o negócio, né? Mas ainda assim você percebe. Olha só, eu tirei só o pedacinho do mapa de noite, onde pega São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo aqui dá para a gente perceber, né? Olha só, olha que massa de luz você tem entre São Paulo e Rio. Cara, é fantástico. Isso é uma loucura, essas duas cidades, certo? São cidades assim que você encontra de tudo. Se Fortaleza a gente já está se sentindo literalmente assim espremido, né? De tanta gente, tanta coisa. Imagine aí, né? Ou então imagine cidades como Nova York, que ainda são maiores, né? Realmente muito grande. Essas cidades precisam se organizar, porque senão elas não andam, elas não se movimentam. Essa é a grande questão, né? Bom, uma coisa que acontece no Brasil, que não acontece em todo canto, então eu estou citando aqui porque faz parte da nossa realidade, é um fenômeno chamado de bicefalia urbana, certo? Nem todo canto tem, mas aqui tem, então vale a pena citar. O que é bicefalia? É quando você tem duas cidades que controlam, comandam a rede urbana. Não precisa dizer quais são, né? Rio de Janeiro e São Paulo, elas controlam a rede urbana. Esse nome bicefalia, para não ficar só na decoreba pura, bi, a gente já sabe que é dois. Cefalia vem de perencéfalo, que em outras palavras bem simples quer dizer cérebro. É como se fossem dois cérebros no país comandando. Dois cérebros são as duas cidades. Eles fazem aquelas relações, né? É como se você estivesse dando um outro nome à cidade. As cidades são cérebros que comandam, certo? E as duas cidades que comandam aqui são São Paulo e Rio de Janeiro. De longe ninguém pode tirar. E outra parte, para a gente concluir aqui, eu começo, se der tempo aqui, a falar de pelo menos alguns problemas, é a gente entender uma definição, duas definições que são muito comuns hoje você ouvir em jornais, certo? E claro, se está nos jornais é fácil cair no Enem, que são a ideia de megacidades e cidades globais. O pessoal eu não me lembro, era um programa da Globo, que era, acho que era Cidades e Soluções, acho que era isso. E o cara falava sobre a ideia das megacidades. Ele fazia sempre as citações dos problemas e tal. Então, você vê isso acontecer cada vez mais com essas duas definições. O colega perguntou aqui assim, é possível uma megalópole com cidades de dois países? Isso tem outro nome, tá? Isso tem outro nome. Eles dão um outro nome, não chamam de megalópole. As megalópolis, elas são, a priori, nacionais. Elas têm que ser nacionais. Podem ser entre estados, como já deu para perceber, certo? E quando elas crescem e se conectam entre os países, você já vai ter uma outra ideia, porque a fronteira proíbe elas se relacionarem, certo? Então, elas podem até crescer, vai existir o que os americanos chamam de commuting, que é quando o cara mora num país e vai trabalhar no outro, certo? Isso acontece. E onde é que isso aí está se mostrando relativamente possível? Na União Europeia. Tem uma megalópole lá, que é a megalópole renana. Ela pega principalmente a Alemanha, mas ela está se estendendo para os países vizinhos. Mas se não for um bloco econômico, infelizmente uma megalópole não pode ser entre dois países. Porque tem sempre que lembrar o quê? Fronteira. Se você está no meio da fronteira, você não pode dizer, ei, eu sou do México, eu estou indo trabalhar nos Estados Unidos hoje. Para fazer isso aí, você tem que ter documentos, um monte de coisa. É possível, mas dá muito trabalho. E aí, vamos falar da primeira, que é a mais importante. São as cidades globais. Cidades globais são metrópoles internacionais. Mas elas são metrópoles internacionais especiais. Elas são o quê, né? Como eu disse aqui, elas possuem um razoável grau de influência ou polarização a nível mundial. Normalmente mais do que as outras cidades. Existe uma lista de características que uma cidade tem que ter para ser chamada de cidade global. Eu peguei algumas que eu considero mais interessantes e fáceis de guardar na memória. Aí você viu aquilo, você se toca que ali é uma cidade global. Por exemplo, sabe qual é a primeira característica que uma cidade global tem que ter? Reconhecimento internacional. Como é essa história de reconhecimento internacional? Tu prestou atenção já que tem cidades que todo mundo já ouviu falar, principalmente porque essas que aparecem nos filmes americanos. Tipo o quê? Eu acho que nem precisa lembrar, né? Nova York. O Homem-Aranha é de Nova York. Certo? Quando tem algum monstro, é Nova York. Os alienígenas nos filmes americanos só atacam o quê? Nova York. Então, devagarzinho, eles vão empurrando Nova York na cabeça da gente, de uma maneira tal, que o cara
em uma cidadezinha pequena no interior, já ouviu falar de Nova York. Ele não sabe nem falar o nome inteiro, certo? Ele pode chamar Nova York, mas ele já ouviu falar. Se ele ouviu falar de Nova York, então, meu filho, é reconhecimento o quê? Internacional. Tu sabe onde é? Sei não, mas eu sei que existe. Certo? Essa é a ideia de reconhecimento internacional. Nem todas as cidades do mundo têm isso não, pessoal. Certo? Às vezes você tem cidades incríveis, fantásticas, maravilhosas, mas você vai chegar em determinados lugares do mundo, o pessoal nunca ouviu falar delas. Então, ela não é uma cidade global. Ter grande população é quase uma consequência. Afinal de contas, as pessoas se sentem atraídas por essas cidades. Certo? Sistema avançado e eficiente de transportes. É também uma consequência, porque se você tem muita gente, se você quer que a cidade se mova, as pessoas têm que ter bons sistemas de transporte. Então, cidades globais têm metrôs, né, e tal, então você vai ter sempre disso. Infraestrutura avançada de comunicações. Então, é aquela velha questão, você vai andar nessas cidades, todo lugar tem Wi-Fi, então você se encosta nos parques, tem Wi-Fi, certo? Porque eles precisam deixar as pessoas se conectando. Às vezes o cara chega e me pergunta, mas professor, o cara vai estar lá em Nova York, sentando num parque, aí tem o Wi-Fi, de graça. Não existe no mundo nada de graça. Se alguém deu alguma coisa, ele quer ganhar outra coisa em troca. Se o governo liberou o Wi-Fi, ele vai ter algum benefício nisso. Sem contar que, quando você tem Wi-Fi, você vai poder se conectar, arrumar emprego, você vai poder vender suas coisas, entendeu? É a internet. A gente aqui ainda não chegou aqui nesse ponto, porque ainda estamos atrasados, mas o fato é que deixar o Wi-Fi para todo mundo já devia ser uma coisa natural. Porque você está ajudando a economia a andar, cara. Entendeu? Hoje em dia você vai ter a internet, a chamada internet das coisas. Todo mundo, hoje você não ganhar dinheiro na internet está se tornando cada vez mais difícil. Olha a colocação, né? Você pode ganhar dinheiro na internet com muita coisa. Até vendendo o que era seu e que você não quer mais. Olha que coisa mais básica. A galera está alugando os quartos das casas pela internet. Vocês já ouviram falar a sigla é esquisita para danar, mas chama Airbnb. Em inglês é AIRBNB, eu acho que é isso. Está quebrando os hotéis no mundo todo. Por quê? O cara quer vir para Fortaleza, aí ele pensa, pô, eu vou alugar um hotel em Fortaleza. Aí o hotel mete a facada no sujeito. Ao invés disso, o cara só vinha para Fortaleza porque ele queria conhecer, sei lá, um determinado lugar, ou ele vinha a trabalho, galera que vinha a trabalho. Aí o que acontece? Tu tem um quarto extra na tua casa. Aí tu entra nesse site, inscreve teu quarto, tira as fotos, certo? E joga na internet. Aí o cara está vindo, por exemplo, de uma outra cidade no Brasil, ou até fora, ele entra em contato contigo, aluga o teu quarto pelo número de dias, você diz o que você quer oferecer. Se você quer oferecer café da manhã, bem. Se você não quer oferecer, também tranquilo. Você só tem que ver com a questão do preço. Pronto, o cara vem lá, você recebe o dinheiro pela empresa, como se fosse mais ou menos como Uber. O cara aluga o teu quarto, passa tantos dias, vai-se embora, acabou-se, pronto. Olha aí, o cara ganhou dinheiro com um quarto que não tinha ninguém morando. Agora, para isso, você precisa ter o quê? Internet. Né? Então, quer dizer, cidades globais todas têm, porque as pessoas estão trabalhando muito com isso. Presença de grandes instituições de arte, como museus. Grandes cidades têm isso, porque é uma questão que atrai também as pessoas, certo? A gente tem que preservar essas coisas. Porque viemos e convenhamos, a praia é legal, cara, mas se o turista vem para cá pensando só na praia, ele vai se torrar. Tu já viu que o pessoal vem às vezes de países que mal tem sol. Um pobre de um gringo desse pega o sol do Ceará, tu vai ver que ele não vai durar 3 dias, né? Nem 3, 2, ele não dura 2 dias. Ele não dura 2 dias aqui. Bota ele na Praia do Futuro pegando o sol ali, pelo menos de manhã até 1 hora da tarde, 2. No segundo dia ele não consegue nem andar direito mais. Aí o pobre coitado, depois que se passou de pasta d'água para cima e abaixo, ele vai querer andar e conhecer alguma coisa. Se não tiver museu, as cidades ficam atrás, viu? As pessoas gostam de vir conhecer a cultura do lugar. Bolsa de valores, todas as cidades globais têm, né? E sedes de grandes companhias e instituições financeiras, bancos e tal. Então, se uma cidade tem tudo isso aí, ela é cidade global. Isso e muitos outros, claro. Aí, isso vai ser o quê? Como é que eu vou organizar? A gente dá pontos. As cidades são pontuadas e divididas em 3 categorias. Cidade global alfa, beta e gama. Os pontos vão de quanto a quanto? De 1 a 12. Não se preocupe em guardar na memória ponto, não. É só para você ter ideia de como funciona. Vai de 1 a 12 pontos.
certo? Se ela for alfa, ela recebeu de 10 a 12. Se ela for beta, de 7 a 9. Se ela for gama, de 4 a 6. Deu para perceber que de 1 a 3 eu não botei ninguém. Por quê? Porque está lá embaixo. É quando ela está se tornando uma cidade global. Quem é que tinha 3 pontos até a Copa? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não era considerado uma cidade global até a Copa. Aí veio a Copa, Rio de Janeiro ficou evidenciado, o mundo começou a ouvir falar do Rio de Janeiro mais do que já conhecia. Aí o que aconteceu? Ele subiu 1 ponto e virou cidade global nível gama. São Paulo está onde? São Paulo é uma cidade global beta com 8 pontos, ou era, se já não foi elevado. Agora, ainda estamos chegando, nós vamos chegar lá, Fortaleza está chegando lá. Mas é como eu estou dizendo, a gente não pode sair destruindo os museus não, porque faz parte, tá? O bode ioiô, não sei nem onde é que está o bode ioiô hoje, né? O bode ioiô faz parte. Mas o fato é que, se você for olhar, 12 pontos não é brincadeira. A cidade chegar nos 12, ela tem tudo aquilo em larga escala. Só tem 4 no mundo, essas vale a pena conhecer. Só tem 4 cidades no mundo que atingiram 12 pontos, pontuação máxima, de cidades globais. Só para ter ideia do que isso significa. Uma cidade global de 12 pontos é como se fosse, no exército, um general com todas as estrelas possíveis. Ninguém manda nele, ele manda em todo mundo. A ideia é essa. O máximo que pode acontecer é que um general da mesma patente pode influenciar o outro. Pense assim, é como uma hierarquia de influência. Quais são as cidades? Eu acho que algumas já passam pelo pensamento de muita gente. Raciocina aí, escolhe 4 e vê se você acertou. Só são 4, certo? São elas quais? Nova York, eu acho que está na cara, né? Nova York, Homem-Aranha, né? Os Defensores, todo mundo está em Nova York, né? Mas, além de Nova York, nós temos, Tóquio, nós vamos ter Londres e nós vamos ter Paris. São as 4 cidades que têm 12 pontos. Elas influenciam a nível internacional como nenhuma outra cidade consegue, certo? Essas 4 apenas. Quer dizer, as outras ficam variando aí para baixo, tá bom? Não quer dizer que as outras cidades não influenciem, tá? Só que essas aí, a influência delas é muito grande. Cidade global é um pouco mais complexo, eu não nego. Mas megacidade? Megacidade é uma coisa mais fácil. Uma megacidade, ela é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Só isso. Agora, só isso assim, cara, 10 milhões de habitantes é muita gente. Olha como é que nós estamos com 2,5, 3. Tu já imaginou 10 milhões de pessoas no mesmo lugar? É muita gente. Isso gera, ou na realidade foi gerado, para ser mais exato, de uma imensa urbanização, né? Olha que urbanização uma cidade dessa sofreu. Não é comum encontrar essas megacidades. Você vai notar que as mais comuns são as que estão em verde, tá? As bolinhas verdes aqui são as megacidades do mundo. Às vezes uma megacidade é também uma cidade global, como você pode visualizar aqui em Nova York, certo? Mas Londres, por exemplo, até pouco tempo ela não era uma megacidade. Era uma cidade global, mas não era uma megacidade. Então fica nesse vai e vem. Mas uma megacidade é isso, 10 milhões de habitantes ou mais. E, pelo menos, vamos tentar falar de alguns dos problemas urbanos que essa monstruosa urbanização tem trazido para a gente. O Banco do Planeta, como ele ficou conhecido, ele fez várias dessas imagens aí, e cada uma delas tinha uma citação muito interessante. Tanto que eu vou pular para a parte que está sendo falada aí para explicar a vocês primeiro. Se der tempo, eu volto para as outras. Isso aí é uma bola de lixo, certo? É uma bola de lixo gigante, é como se fosse o planeta de lixo. Aí bem aqui, em inglês, tem uma frase, eu acho essa frase que eles criaram fantástica. Eles dizem o seguinte sobre o lixo, que é uma coisa que a gente tem que pensar, né, bastante, porque lixo, ele é uma criação do ser humano. Ele diz exatamente isso. Do ponto de vista do nosso planeta, não existe lixo. Porque lixo é uma coisa que você joga fora. E do ponto de vista do planeta, não existe fora. Nada está fora do planeta. O planeta não raciocina com a ideia e não se organiza com a ideia do espaço. O planeta é a superfície, certo? Então, para o planeta, tudo está dentro do planeta. Então, não existe lixo no ponto de vista dele. Mas, nós sabemos que
são vários os problemas urbanos, certo? E esses problemas que nós vamos começar a ver agora. Eu vou fazer o seguinte, eu separei alguns, poluição do ar, aí eu fui botando aqui alguns com imagens e tudo mais. O negócio nojento. Meu filho, se para esse troço aí, que ele aqui não está funcionando não. Vai passando aí, para ser mais rápido. Passa os slides da frente, pode ir passando, mais um, vou pular essa ilha de calor, vai. Vamos até a parte que tem o lixo, nós vamos começar de lá. Aí depois, se der certo, der tempo, a gente volta. Show. Volta mais um aí, só para botar a citação. Bem, por que falar de lixo? Porque esse aqui é um dos maiores desafios das grandes cidades do mundo, lixo, certo? Nós produzimos toneladas de lixo por ano. Nos últimos anos a gente tem conseguido mexer com ele um pouquinho, e alguns desses lixos podem ser potencialmente perigosos. Aí vai mais uma coisa para vocês darem uma lida em casa. Está fazendo 30 anos do acidente do Césio 137. Muita gente já nem lembra mais, tem gente que sequer estava lá para ouvir falar, tá? Mas, cara, foi uma coisa terrível aquilo ali. E é muito ligado com essa relação de lixo e de como nós não sabemos lidar com ele. O que é lixo? Lixo tem uma definição antrópica. O que é uma definição antrópica? Do ser humano. É tudo aquilo que é considerado inútil, supérfluo e ou sem valor, gerado pela atividade humana e que pode ser eliminado. Hoje em dia essa definição está mudando. Por quê? Pergunta para o cara que está catando lixo e levando para reciclagem, se ele considera o lixo inútil, supérfluo, ou mesmo sem valor. Ou a pessoa que trabalha diretamente com isso em outros níveis. Gera grana lixo. Nós sabemos hoje que o lixo, ele estava sendo tratado de uma forma errada. A gente tem muita coisa que pode reaproveitar e diminuir a nossa exploração do planeta. E o lixo está entre eles. Infelizmente, o ser humano demorou muito tempo para entender isso. E isso resultou em alguns problemas graves. Como é que a gente lida com o lixo hoje, no Brasil e no mundo? Bom, mais no Brasil e países subdesenvolvidos do que em outros no mundo. Mas, veja aqui lixão. Nós tivemos uma lei dos resíduos sólidos, não faz muito tempo, que está proibindo todos esses lixões. Sabemos que, infelizmente, isso é uma coisa complicada. Porque como é que eu proíbo uma coisa se eu não dou possibilidade de fazer outra? É aquela velha história. É como eu chegar hoje, taxar uma lei aqui em Fortaleza, dizendo que quem não fizer coleta seletiva vai receber uma multa. Aí eu pergunto, os caminhões estão recolhendo de forma seletiva? Ainda não. Então a gente tem que começar devagar, né? Vamos colocar os caminhões com coleta seletiva, todos, porque aí daí em diante nós vamos cobrar do cidadão. Tem que ser uma coisa devagar. Mas isso aqui é horrível. Esse lixão causa doenças, atrai animais peçonhentos que geram doenças. Isso libera chorume. Quem não está lembrando do chorume, olha a ação dele aí. Vê se dá para enxergar. Dá não, para variar. Mas a ideia é o seguinte. Vamos usar a nossa imaginação. Aqui está o lixo. Aqui está um lençol freático. Água pura, limpa, cristalina, presa debaixo do solo. Quando esse lixo começar a apodrecer, ele libera um líquido escuro, mal cheiroso, extremamente ácido, chamado de chorume. Qualquer pessoa que já pegou um saco de lixo que estava amarrado por um dia, dois, e que levantou assim, que viu aquele treco escorrendo ali, aquilo é chorume, certo? Se aquilo cair na água, polui a água para não ter mais condição de você bebê-la. Então, quando chove, a água da chuva infiltra, leva o chorume e acerta o lençol freático. Aí pronto. Tu ia ter um poço show de bola, maravilhoso para beber água, e agora ele está poluído. Isso por quê? Porque você deixou o lixo em lugar inadequado, que é o lixão. O que a questão dos resíduos sólidos estava nos colocando? Que a gente agora tem que pegar o lixo e fazer com que eles cheguem a ser levados para isso aí que você está vendo. Bom, isso que você está quase vendo é um aterro sanitário. Professor, eu estou vendo só uns andazinhos assim de terra. É porque já está aterrado, certo? O que é um aterro sanitário? Antes disso aí existir, o que tu tinha era um buraco, bem grande. Um buracão. Esse buraco, o cara vai jogando lixo lá dentro. Ah, mas faço como outro. Eu tenho gente que conheço hoje, professor, continua jogando lixo em buraco. Não, mas aí não é igual não. Jogar lixo em buraco no fundo do quintal, como a minha avó fazia durante vários anos, certo?
só causava era mais problema. Meus tios diziam muito que ela tinha, o quê? Eles eram 13 ao todo. Ele disse que não acordava um dia que não tivesse pelo menos uns 5 com conjuntivite, na época era o dordólio, né, que o pessoal chamava. Os olhos tudo grudados. Por quê? Porque um lixo no fundo do quintal era cheio de mosquito. Os mosquitos transmitiam a doença e o pessoal vivia com isso. Mas não é esse buraco que eu estou falando, pequenininho. Um aterro é uma coisa organizada. Você faz o buraco, mas depois você manda, primeiro de tudo, impermeabilizar ele. Tem que passar uma coisa parecida com asfalto, né? Uma manta asfáltica ou cimentar, que é para um chorume não descer. Depois você vai jogando o lixo em camadas e vai empurrando, batendo, prensando, aí joga areia. Uma camada de lixo, uma camada de areia. Uma camada de lixo, uma camada de areia. Quando fechou, ele fica desse jeito. Tu não tem ideia de que aí dentro está cheio de lixo. Depois se planta, se constrói parques. O legal é que aí dentro ainda tem muito metano, assim como tem muito chorume. Mas existe na organização de um aterro bem feito, canos para você tirar todo aquele líquido que é perigoso, depois dar fim adequado a ele, neutralizando ele com soluções químicas. Então, isso aí é a maneira hoje mais adequada de fazer uso do lixo que vai para as nossas cidades, que sai das nossas cidades, na realidade. O problema é ter espaço, né? Nem todo mundo tem e outras coisas mais. Ainda tem gente que lida com lixo assim, incineração, um dos piores de todos. Isso gera chuva ácida, isso gera piora no efeito estufa, isso gera ilha de calor, e meu amigo, ilha de calor para nós não dá, porque a gente já tem calor natural, se ainda a coisa piorar além do que já é, certo? Mas isso aí gera. Que outra saída a gente tem para o lixo? Bem, o lixo não orgânico, a melhor saída para ele é essa daí, reciclagem. Demora um pouquinho para organizar, pessoal, mas é massa. Depois que você organiza, você vai ter gente que tem emprego por conta disso, você vai gerar lucro por conta disso. É uma quantidade de benefícios enorme. Para você saber, o Brasil é extremamente evoluído em relação à questão de lixo em reciclagem. Pena que não está em todo canto. Mas, por exemplo, São Paulo, só para você saber, São Paulo nós temos a reciclagem de latinha de alumínio mais rápida do mundo. Uma latinha dessas que você está vendo prensada aí, o cara joga no lixo hoje, 30 dias depois ela está de novo no supermercado, sendo vendida em forma de refrigerante. Ou seja, os caras acompanham, eles fazem hoje um acompanhamento. Mas reciclagem de PET, que é as garrafas plásticas, tem muita coisa hoje já em reciclagem. Agora, não dá para reciclar material orgânico. Matéria orgânica tem que ir para o aterro. É por isso que tem que ser feita aquela coleta seletiva, separar quem vai para cá, quem vai para lá. Agora, do adubo orgânico, sim, com certeza, certo? É um das saídas, porque você tem certos materiais que você pode fazer uma compostagem e criar o adubo. Agora, tem lixos que não dá para fazer reciclagem. E nem dá para colocar em aterros. 2 são os principais. Esses aqui vocês precisam conhecer em especial. Eu não sei por que foi e voltou, mas era para ter ali o símbolo do lixo hospitalar. Lixo hospitalar é o lixo que é gerado por restos materiais utilizados em clínicas e hospitais, certo? Seringas, tá? Tubos de soro, os diversos materiais que você vê aí, eles são as agulhas, lixo hospitalar. O que se deve fazer com esse lixo hospitalar? Só tem uma saída para o lixo hospitalar. Ele deve ser incinerado. Ah, mas o senhor acabou de dizer que incineração não pode. Realmente não é bom. Mas se a gente tem que incinerar alguma coisa, tem que ser isso aí. Mas o mais importante é que não pode ser uma incineraçãozinha dessa de meio de rua não, certo? Que tu taca fogo num bocado de lixo. Aquilo não mata lixo hospitalar não. Mas que não mata um fogo daquele, não vai matar uma bactéria, mata não. Tem bactéria que sobrevive a muito mais de 100 graus. E ali fora, naquela fogueirinha, dá 150 graus. Tu sabe quanto vai o incinerador industrial? Olha, esse cara aqui, esse rapazinho, tá rindo, né? O bichinho tá rindo porque está aparecendo no jornal, mas ele tá rindo, mas ele pisou numa agulha, num depósito de lixo hospitalar. Foi a maior sorte do mundo. Por quê? Porque essa agulha não tinha um vírus, como o da AIDS, que podia ter sido transmitido para ele. Já teve gente que pegou o vírus de AIDS por pisar em agulha, um lixo hospitalar, jogado em rio. O que tem que fazer com esse material? Repito, tem que ir para um
no caso, incinerador. Olha um incinerador aqui para tu ver como é uma coisa diferente, é uma coisa industrial. Isso aí chega no mínimo a 900 graus, que é para ter certeza que matou todo tipo de material. E não é muito. Se você pensar o Brasil todinho, a gente incinera lixo hospitalar, é uns 4% do nosso lixo no máximo. Dá para ficar incinerando ele. Tem os filtros, você não precisa poluir tanto, mas não dá para não incinerar, certo? Você pode estar passando as doenças para uma quantidade enorme de pessoas, poluindo o solo, água, todo o resto, mas as pessoas que são as questões mais importantes. E temos o lixo nuclear, né? Ou lixo radioativo. Olha, ficou, muito bem. Temos o lixo radioativo. Esse símbolo é o símbolo do lixo radioativo, certo? O lixo radioativo, às vezes as pessoas pensam que só tem lixo radioativo aonde? Em usina nuclear. Não. Tem muita coisa que tem lixo radioativo. Por exemplo, claro, material de usina nuclear, mas tem equipamento de raio-x, que foi o caso do SES em Goiânia lá, que são usados para tratamentos contra câncer. Tem remédios que têm radioatividade. Aí aquela velha história, você está no hospital, a pessoa está com câncer e está sendo tratada. Aquela pessoa está fazendo quimioterapia e outros materiais radioativos são colocados em contato com ela. Cara, até os lençóis se tornam radioativos. A pessoa libera radioatividade, certo? Essa história do SES de Goiânia, as roupas todas tiveram que ser tiradas, ter que ser tratadas, enterradas. Porque o que dá para fazer com lixo radioativo? Ah, sim, uma coisa importante. Baterias de celulares possuem certa radioatividade, certo? Por isso, uma coisa maravilhosa é você não andar com ela aí no bolso o tempo todo. Eu sei que nós temos necessidades em certos momentos, mas tente ao máximo afastá-la de você, certo? Evita, próximo ao coração, tá? As meninas, em especial aqui, muito próximo dos ovários, certo? Então está atingindo órgãos de gigantesca importância, tá? Então, quer dizer, não vai ser uma vez, nem duas, mas uma constância não é legal. Agora, o que a gente pode fazer com isso, professor? Ah, sim, deixa eu te mostrar aqui. Se você olhar, bem aqui tem um hiperlink, tá? Eu coloquei para vocês darem uma olhada nessa história do SES de Goiânia. Foi feito um documentário há um tempo atrás, no Globo News. Eles fizeram também uma dramatização. Tá um negócio... Eu não vou dizer para vocês que é legal de ver, não, porque só de me lembrar me dá uma coisa ruim. Mas você consegue ver de uma forma mais leve, porque não é só a narrativa, você fica vendo quase como se fosse um filme, mas você vê o problema que foi as pessoas não saberem mexer com isso aqui. Porque o que foi o problema em Goiânia? Bem simples e direto. Tinha uma máquina dessa de raio-x de uma clínica, a clínica foi abandonada e o pessoal achou a máquina. E os caras, 2 rapazes acharam o tubo onde ficava a parte do césio que fazia a radioatividade funcionar como raio-x. E eles levaram para o ferro velho. Só que eles não tinham ideia do que eles estavam mexendo. Eles estavam levando o carro do chumbo. Pegaram o troço pesado. Pô, cara, aqui tem 200 quilos de chumbo, vamos ganhar um dinheiro danado. Quando abriram, o césio começou a se liberar. As pessoas não sabiam, cada uma pegava no pó, o pó brilha de noite, o pó de césio. O cara levou para casa, certo? Ele guardava em casa todo santo dia perto da família. Deu para o irmão levou para casa. Levou para casa, tinha uma meninazinha de 6 anos, o ser humano mais radioativo já enterrado na história da humanidade, desde que se conhece. Essa menina, ela pegava no pó, botava debaixo da cama e olhava com as luzes do quarto apagadas. Ele brilhava azul. Ela pegava no pó, brincava, passava no rosto. Saiu direto com as mãos daquele pó e comeu. Ingeriu o pó radioativo. A radioatividade dessa garota era tão grande, que ela precisou ser enterrada num caixão de chumbo. Não dava para enterrar ela com as outras pessoas no cemitério, porque ela exalava radioatividade, entendeu? Então, quer dizer, o que a gente pode fazer com esse tipo de lixo? Só tem uma coisa, infelizmente, que nós podemos fazer com esse tipo de lixo até hoje, que é guardar armazenados em grandes piscinas de concreto, certo? Estamos esperando um dia que, quem sabe aí, quem for passar por aqui no Enem, descubra uma solução. Posso garantir que vocês vão ficar ricos em anular a radioatividade. De preferência, bote meu nome lá, né? Tipo assim, solução, professor Yuri Saboia. Mas vocês vão, com certeza, não só fazer um bem à humanidade, porque até hoje a gente não tem o que fazer com isso aí, não. Certo? A história, o pessoal pergunta, professor, não dá para botar num foguete e disparar lá para... Cara, até podia, mas já pensou se o foguete não sobe e cai? Que já aconteceram alguns, né? Acidentes em que o foguete tentou subir e caiu. Aí você é muito arriscado. A realidade, seja dita, é essa. Certo? Para fora onde?
fora do planeta, né? A ideia. Ah, na Coreia. Sim, tá aí um lugarzinho bom, né? Acabava com muitos problemas, né? Jogar na Coreia do Norte, é uma ideia. Faço como outro. O problema é o pessoal de lá também pensar a mesma coisa, né? Mas, só para a gente concluir, a última coisa, porque como eu disse, já não dá tempo. Esse termo aqui é o que eu tinha falado. Está saindo muito nos vestibulares nos últimos anos, em conta-gota. De repente você vai ter a sorte de ter uma questão de uma coisa que você já tinha visto. É uma questão mais social. Hoje as cidades passam por um fenômeno chamado de gentrificação. O que é isso? Gentrificação é quando você tem as áreas antigas da cidade, como o nosso centro de Fortaleza, que estão meio abandonadas em alguns lugares, meio decaídas. E aí, um belo dia, chega alguém e diz que vai fazer uma revitalização do centro. Muitas vezes feito por grupos empresariais. Na realidade, o que eles fazem é comprar vários terrenos baratos, lojas baratas, e renovam tudo, fazendo com que o preço para viver ali se torne muito mais alto. As pessoas vão ser diretamente afetadas, quem tinha uma lojinha, quem morava ali perto, porque os preços, principalmente dos impostos, subirão e as pessoas terão de ser expulsas. Lugares como Recife já sofreram gentrificação, São Paulo também, e a coisa está chegando por aqui também. Então, quando você passar a ver esse tipo de acontecimento, tem esse nome, gentrificação. Ok? Bom, parabéns a todos que aguentaram até aí. Tudo de bom para vocês. Sucesso. Até a próxima.